Empresário nesse sentido. Fazer o quê? Aqui, Silvio Santos! Manda ou não manda? Manda, esse é mentira. Vem segurança. Ok, gente. O nosso grupo vai falar o capitalismo e o neoliberalismo do Brasil. Nós selecionamos essa figura, né, dinheiro, representando que é realmente o recurso, que é a coisa realmente financeira, que é realmente o lucro, é realmente o capital. Ok? A segunda, a gente colocou essa engrenagem, que ela sugere ser ouro, né, com os símbolos de dinheiro, euro, o cifrão de cruzeiro e tal, e o neoliberalismo como um sistema econômico, que o capitalismo também não deixa de ser. Mas ele como uma engrenagem quase que perfeita. Tá? Aqui, o capital financeiro internacional como as marcas que dominaram o nosso país, como dominação do capital internacional. E o resultado de tudo isso, naturalmente, é a venda do nosso país, do nosso território, para outros países. A privatização, enfim, e série de outras situações em que o dinheiro leva a isso, a ganância leva. Ela viu, a gente já tinha visto. Boa tarde, meu nome é de Paula. Então, como vocês estão analisando aqui, né, a performance da nossa empresária aqui, representando o capitalismo, a empresária, dona de indústrias, Por isso que ela tá chique. bancária. Por isso que ela tá chique. E aqui nós temos também o nosso representante do empresas, né? E também aqui, gente, Poxa, Marx tinha que ser pobre. No momento frágil do capitalismo, os menos favorecidos. Representando aqui nossa classe operária. Ou seja, Só para dar uma ênfase para iniciar o trabalho. ok. Então veja bem, antes da gente falar sobre o neoliberalismo, não tem como a gente não falar sobre o liberalismo. Né? Ou seja, é necessário que a gente sempre retome a história para a gente poder entender por que nós estamos vivendo no cenário que nós vivemos hoje. Né? Então, esse termo liberalismo ele surgiu em Londres. Londres foi a capital do liberalismo depois de sua Revolução Inglesa. E um dos grandes efeitos aí é que as máquinas elas passaram a fazer a maior parte do trabalho. Já não se usava mais o trabalho animal, né? Foram feitos trabalhos em série. O trabalho humano ele passou a ser assalariado, ele passou de uma certa forma a ser reconhecido, né? O salário ele demonstra isso, o reconhecimento do trabalho, por mais que a gente saiba que não paga, que não justifica, mas é uma forma já do reconhecimento, sendo isso uma das características do liberalismo. Outra coisa que nós podemos destacar também no liberalismo é o livre comércio, é a troca, é a venda, é o dinheiro, é o lucro. As pessoas têm liberdade de trabalhar, de criar sua empresa social ou limitada, enfim, de poder ganhar o seu dinheiro. Então, o liberalismo, ele destaca a liberdade individual, em todos os sentidos, tá? Principalmente do comércio, principalmente do indivíduo ter a liberdade de venda, de compra, de propriedade privada. Então, essa liberdade é mais para os capitalistas, né? É mais para aquele que tem realmente dinheiro, tem realmente recurso, né? O assalariado, enfim. Uma coisa muito interessante também em relação ao liberalismo foi que, quando ele surgiu, nesse período que ele surgiu também nos Estados Unidos a questão os direitos humanos. Foi então que aí começou a perceber realmente o ser humano.
o indivíduo, né? Que ele era nada mais do que parte integrante da máquina. Então, por conta de revoltas, aí sim, revoltas armadas, por conta de revoluções realmente, os Estados Unidos se lançou à frente na sua Constituição, ele deu mais ênfase, ele deu mais atenção ao homem, ao ser humano, mas só no sentido de poder retê-lo em relação à Revolução. Quer comentar? Só para complementar o que o nosso amigo Ney terminou de falar, é interessantíssimo a gente analisar essa parte aqui, ó. O trabalho humano passou a ser um salário. Ou seja, a gente ainda continua nesse mundo. Não mudou praticamente nada. É interessantíssimo, né? Como a gente analisou do início, da Revolução, tudo. E isso aqui não mudou nada. Infelizmente, os menos favorecidos ainda continuam ainda sendo muito pior. Só para dizer mais. Ok. Então, o capitalismo, de acordo com Milton Friedman, que foi prêmio Nobel em 1986, ele fala que é o sistema econômico mais compatível com a liberdade do ser humano. Né? Então, aí, dando a ênfase de que o ser humano ele deve ter a sua liberdade preservada. Mas isso ainda sempre visando aquele ser humano para o consumo, para a compra. Entendeu? Ele diz também que ele não conhece nenhum sistema, nenhuma sociedade que não tenha um mercado livre. Com o capitalismo, o consumidor é protegido pela presença de outros vendedores, com quem ele pode negociar. Ou seja, sempre tem alguém para vender, sempre tem alguém para comprar. E a coisa continua, o processo continua. O vendedor é protegido por outros consumidores, porque para quem ele tem para vender. Ou seja, sempre alguém tem que vender alguma coisa para alguém. E os empresários, eles são protegidos porque ele tem a mão de obra para poder produzir a mercadoria. Aí, de novo, a gente destacou aí a questão do dinheiro, a figura do dinheiro, né? Que é o foco central, né? É a mola mestra, é o combustível para o capitalismo. Colocamos aqui também um coraçãozinho para mostrar o amor dos capitalistas ao dinheiro, né? É demais. E aqui a outra figura representando o empresário, que acaba fazendo monopólio, dominando os funcionários, dominando a sua produção, não deixando escapar a sua produção. Aqui embaixo, o Michel ele já fala o seguinte, que o capitalismo é uma religião fanática, intolerante, dogmática, e com 3 divindades: moeda, o mercado e o capital. Então essas são as divindades para o capitalismo. É o culto que tem suas igrejas, bolsas de valores, seus santos oficiais, FMI, OMC e etc. Ou seja, as grandes instituições financeiras. E exige terríveis sacrifícios humanos ao transformar tudo em mercadoria. Ou seja, tudo pode se vender, tudo pode se comprar, tudo pode se produzir em nome do lucro, em nome do dinheiro. Não? Bom, para análise, né? Vamos analisar essa imagem. Ele diz aqui, basta a intervenção do Estado na economia, ou seja, o Estado não participa, ou seja, ele está dizendo basta, já chega, basta, não quer mais. E aqui ele diz assim, basta a intervenção no Estado e na economia. Aquele basta que já está achando bom, entendeu? Aquele basta que diz assim, basta, está sendo muito bom para mim. Aí como diz aqui, o governo possui a forma de conter os juros, que é o mais importante, de descontrolar, de ter controle em mãos. Né? Os grandes momentos do capitalismo, um dos grandes momentos. Aí estão começando, né? Tendo aquela ideia. Aí o homem diz assim, o problema é que o pessoal está comprando demais. Aí o outro já fica assim focado, comprando demais. Já fica naquela ideia, meu Deus. Mas não era essa a ideia original? Tipo assim, não era isso que você queria? Está comprando demais, entendeu? Aí diz aqui, o sistema
É que o capitalista deu um aparelho sem querer, pai. O sistema capitalista, com a sua relação de troca, tem como capitalista a capacidade de sobreviver a qualquer risco que ponha seus interesses em jogo, como foi analisado nessas imagens, né? Olha como diz aqui, uma ironia, né? Digamos assim, uma ironia ao capitalismo e a minha matéria em relação à saúde. Não seria melhor a eutanásia do capitalismo lá na dele? Quer dizer, que o doutor diz assim, mas não seria melhor a eutanásia? Né? Não. Por quê? Porque a eutanásia ele prefere dali, porque ele é sustentado por quem? Através do dinheiro, ele está achando muito bom estar naquela situação, só pegando dinheiro. E o operário sempre produzindo dinheiro para ele. Né? E aqui são os banqueiros, né? Como estamos representando a nossa amiga, né? Bem vestida, bem produzida, né? Ou seja, dominando o cliente, ou seja, o cliente fica nas mãos do bancário, né? Banqueiro, e as tarifas sempre caindo dentro para ele, ou seja, né? Está querendo chapéu sempre para ele. Entendeu? Então, isso aí como se diz, o governo possui o poder de incentivar todo o tempo. Isso que é o necessário de transformar, de proteger os juros. A passava, ainda até hoje, sendo salariado. Né? Então, a gente observa essa figura, porque diz assim, o governo possui o poder, né, de incentivá-lo. Que incentivo será este? Por exemplo, um salariado, até hoje, puxando na atualidade, um salariado, até hoje, o salário vai até o banco, quer fazer esse empréstimo, né? Esse empréstimo, esse cara pega esse empréstimo, como todo mundo está sabendo, é porque o governo lançou empréstimo para isso, para quem é da rede estadual e tudo mais, né? Mas por precisão ele vai se enrolando, e dá esse poder, ele vai se enrolando, esse salariado ele vai estar se enrolando, é uma bola de neve. Quando vê, ele está em dois, três bancos, até o fio do cabelo, chega no salário, chega no meio do salário, não aguenta. Que poder é esse? Que incentivo é esse? Ele possui esse poder como? Só Favorecendo sempre a eles, né? Eu acho que aqui, essa estranha lógica do capitalismo, a gente vê alguns atores essencialmente importantes para o sistema. A gente vê na primeira figura o governo, né? A gente vê na segunda os empresários. A gente pode considerar a terceira aqueles técnicos da economia para ver a forma como ele pode se manter vivo. E a gente vê, como sempre, o povo sendo explorado. Então fica bem claro que quando o governo quer, ele entra para intervir. Quando ele quer, ele entra para fomentar. Bom, aqui, gente, eu vou dar uma lida e depois vamos dar uma analisada. O capitalismo, valores morais no mundo contemporâneo. O capitalismo é a moral. A lógica do mercado é a lei de oferta e da procura, que não está relacionada com o juízo de valor. Devemos aceitar o capitalismo? E pergunta, né? Devemos aceitar o capitalismo? Sim, pois não temos nada melhor para pôr em seu lugar. Porém, essa não é um motivo para nos colocarmos de joelhos diante dele, diz André, filósofo francês. O que é a moral? Ele nos diz princípios socialmente aceitos. E a imoral, ou seja, o contrário, né? E a amoral, moralmente neutro, nem moral, nem imoral, se mantém pelo desconhecido, ou seja, pelo desconhecimento. Vamos analisar as imagens, gente. Vamos dizer que no momento atual, globalização, no nosso momento. Não vamos só citar no momento atual, mas que já vem decorrendo de alguns tempos. Mas é o que está focando no momento. Olha só, um pai, um bebezinho aqui, a chupetinha dele, ó. Então, olha que ele incentiva o filho, a moral do filho.
meu filho. Como está dizendo, meu filho, olha as pernas. O que é as pernas? É o carro. Ela está incentivando. É o carro. Ou seja, ela começa em relação ao capitalismo, né? A globalização, incentivar a ter. Aí diz aqui o cérebro. O que é o cérebro da criança hoje? O computador? Né? Jogos, né? Então, ó, esse aqui é o seu cérebro, o computador. Aí ele chega e diz aqui. E o contato humano? O contato humano não é mais isso aqui. É isso aqui. Alô? Né? Esse é o contato humano. E aqui, a cultura. O que é a cultura? Big Brother. Entendeu? É só né, uma coisa totalmente real. Chega aqui e eu próprio. Ali está em espanhol, né? Quer dizer, que é o amor ao próprio. Quem tem que amar? A ele mesmo. Se vê em frente do espelho, põe o filho a você mesmo, você tem que se amar. Chega aqui, quais são os ideais? A ideal, a moral, a honestidade. Essas coisas de referência. As pessoas que têm esse sentimento. Olha o que demonstra aqui. Lixo. Né? Hoje em dia, as pessoas estão jogando aonde? No lixo. Tudo isso, a honestidade, a moral, né? E ele diz aqui. O Deus. O que é o Deus? Joyce. E aqui? Né? Quer dizer que aqui ele mostrou para o filho tudo isso. Que hoje em dia é assim que tem que se educar. Então, gente, é interessante como a nossa sociedade e o nosso mundo vive dessa forma. E cada vez mais vai se transformar mais ainda. Avaliar esses valores em relação ao capitalismo, ao incentivo do consumo. E aqui, nessa última fotografia, parece que ele fica meio preocupado. Será que ele entendeu? Será que ele conseguiu compreender, conseguir passar a mensagem? Vou ter que mostrar de uma outra forma. Pode. Bom, aqui nós